Olá, tudo bem? Obrigado por você estar assistindo esse vídeo. E toda publicação nós fazemos aqui no canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu nesse nosso canal, se inscreve aí, ajuda a divulgar esse vídeo. Aqui sempre nós trazemos um tema para que a gente possa refletir e conversar um pouco mais. Se você tem algo a falar mais sobre esse tema, pode mandar a mensagem lá que a gente se compromete a responder. O tema de hoje é uma provocação. Começa comigo mesmo. Como que eu serei lembrado? Daqui a 150 anos, contando da data de hoje, 99,99% de toda a população mundial que vive hoje, no dia de hoje, já não existirá mais na Terra. E se o mundo existir ainda até lá, será uma outra população mundial. Então, todas as pessoas que hoje existem no mundo, a perspectiva é que daqui a 150 anos não estejam mais aqui no mundo. Eu estou incluído nisso. E o que fica de mim? E o que ficará de você? Como que nós seremos lembrados? Como será a nossa continuidade? Cada pessoa é quem proporciona a sua história, escreve a sua história para o mundo. E a maneira mais objetiva de você dar uma continuidade na história, eu dar continuidade à minha história, é influenciar pessoas e garantir que, dentro da minha descendência, dentro dos relacionamentos, mesmo eu não estando aqui, algo de mim possa ser levado adiante. E na maioria das vezes, não pense que deixar coisas materiais é o que mais vai fazer ou permitir que você seja lembrado. Estatisticamente, isso aí praticamente leva a zero. São as influências daquilo que se pode permitir que a pessoa venha a visualizar ou ter a memória aquilo que outros falaram, seja até mesmo aquilo que ficou escrito. A coisa mais interessante dentro disso tudo é que se a gente também for ver qual que é o caminho mais objetivo para que possamos alcançar, ser lembrado, estar na lembrança de outras gerações, aí nós vamos buscar referências. E as referências que o mundo deixa também são muito limitadas, são muito restritas. Pode estar relacionado a um grande governante, a um grande imperador, um grande escritor, a um grande músico, a um grande intérprete, a um grande atleta, mas isso cada tempo que vai passando, cada século que vai passando, vai diminuindo ainda mais. Mas aí eu procurei aprofundar ainda mais. Mas precisamos de uma referência que nos ajude mais ainda. Aí eu encontrei a maior de todas, e nenhuma igual a ela, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a referência para qualquer um de nós. E por que ele é assim? Olha a história de Jesus, mesmo que você não seja uma pessoa de fé, não seja uma pessoa que creia, mas vamos aos fatos históricos. A primeira coisa que eu queria mencionar, Jesus é uma evidência real, concreta. Você pode, em qualquer civilização, em qualquer povo, mesmo aqueles que têm uma outra religião, mas toda a humanidade confirma que Jesus de Nazaré existiu. Nós, como cristãos, claro, nós vamos além. Esse Jesus é o Deus encarnado que veio até nós. Mas vamos seguindo nessa conversa aqui. O que esse Jesus fez que pode nos dar uma grande e poderosa referência para também a nossa existência? A primeira coisa que esse Jesus fez, ele nos mostrou que não precisamos pensar em ser poderosos ou grandiosos para que sejamos lembrados, mas que nós possamos ter a capacidade de permitir influenciar e transformar a vida de pessoas. Jesus teve um ministério na Terra, que esse ministério, dentro do plano objetivo mesmo, durou 3 anos. 3 anos apenas. Jesus morou numa região que, dentro do contexto do Império Romano, a região da Palestina, Jesus morou nessa região que era insignificante. Dentro do povo de Israel, era o povo mais distante, era aquele que quase não tinha valor algum, e ele nasceu numa vila da mais distante de uma das mais miseráveis. Esse Jesus se tornou e ainda é a pessoa que mais se fala por todos esses séculos até hoje, e continuará sendo. Esse Jesus é o que mais se tem escrito sobre a história da vida dele. Esse Jesus é aquele que permite que as pessoas possam sofrer um impacto de transformação em sua vida, baseado em quê? Nele mesmo. E aí Jesus deixa uma frase que nós vemos que os evangelistas, tanto Mateus, Marcos e Lucas,
eles escreveram que mostra o porquê isso. Jesus fala, pode passar o céu e a terra. E olha, a Bíblia fala que o céu e a terra vão passar. Mas uma coisa ele deixou firme, a minha palavra não vai passar. O que muda, o que molda, o que transforma é a palavra de Jesus. É isso que vai permitir que eu possa ser lembrado. E que você, meu amigo, minha amiga, possa ser lembrada de geração em geração. Porque quando nós temos essa parte de entendimento de uma experiência com Jesus, deixa de ser apenas eu e passa a ser Ele em mim. Deixa de ser você e passa a ser Ele, Jesus, em você. E o que nós temos de prova de que Jesus é lembrado e continuar sendo lembrado, nós nele continuaremos sendo lembrados. Por que hoje falamos de tantos que se envolveram com Jesus até hoje? Desde lá o primeiro século, eram 12 apóstolos e continuam sendo falados até hoje. Por causa deles? Não, por causa de Jesus. Maria é falado por causa dela? Não, por causa de Jesus. E de geração em geração, alguém que deu continuidade na sua lembrança é por causa de Jesus. E eu quero ser lembrado não por mim, mas por causa de Jesus em mim. E é isso que é a grande referência que nós precisamos deixar. E um ponto final aqui que nos dá a mais importante experiência da nossa vida. Jesus, Deus, quando ele fala ao profeta para dizer ao mundo, para dizer ao povo, como que é a referência de Deus com cada um de nós, ele fala, olha, mesmo que uma mãe possa esquecer um filho por questões da sua memória, eu jamais esquecerei de vós. Deus nunca apagará da memória dele eu. Deus nunca apagará da memória dele você. Então, se eu permitir que Deus, como Jesus disse, permita que eu escreva o teu nome no meu livro, no livro da vida, e ninguém nunca, jamais o apagará. É isso que é a experiência mais poderosa, mais estabelecida que uma pessoa como eu, simples, pequena, que vive num mundo como esse, que poderei ser lembrado. Acima de tudo, é claro que eu quero ser lembrado pela minha descendência, pela minha família, mas acima de tudo, o que eu mais quero é ser lembrado por Deus. E para isso, eu entendi Jesus em minha vida. Eu entreguei a minha vida para que Ele possa viver em mim. E aí, eu passo a viver essa vida nova. É isso que é bacana demais. Então, a lembrança está não em mim, mas está em Cristo que vive em mim. Você concorda nisso? Pense nisso, reflita sobre isso. Um forte abraço.